Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira de cinza, dia 14 de fevereiro. O mercado voltou forte aí animado do carnaval. Ibov vai apresentando alta nesse momento, uma alta de 3,32%. Vale ressaltar que eu estou antecipando a análise do pregão de hoje, nesse momento às 17h10. Então, seja praticamente aí 1 hora, 50 minutos antes aí do fechamento do pregão. O Ibov apresenta já uma boa alta, ainda dentro de uma característica de movimento de baixa no gráfico semanal, aborta essa característica por essa formação de topo e superar os 86.212 no decorrer dessa curta semana, que teremos mais o pregão desta quinta e sexta-feira para o fechamento da semana. Mas o fato é que começou de maneira muito forte esse movimento de subida, apontando para o teste imediato dessa resistência aqui em torno de 84.000 a 84.409 pontos, mais visível aqui até pelo gráfico de 60 minutos. É uma região um pouco mais relevante de resistência. Acima disso, o próximo nível de resistência para o Ibov fica antes da máxima histórica, fica na faixa de 85.530 pontos. Na sequência, futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, no joinha no YouTube. Vamos aqui aos futuros, gráfico de 60 minutos do mini índice, já projetando o próximo pregão, abriu aqui com forte gap de alta. Esse forte gap de alta anulou já a tendência de baixa. Ainda não temos a formação aqui de topos e fundos ascendentes, ou seja, de uma nova tendência de alta, mas vai apresentando essa probabilidade maior disso acontecer. Fica mais interessante se abrir subindo o próximo pregão, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora através de alguma sinalização para se ter um movimento de baixa ou de correção desse forte subida aqui no gráfico de 60 minutos, que aí traria a possibilidade de se trabalhar a favor desse movimento através de venda aí de day trade. A outra alternativa, se abre caindo, avaliaria a possibilidade de compra após alguma sinalização de subida, ou seja, de uma correção no G60, voltaria a ficar mais interessante para a ponta compradora de day trade no mini índice. Nesse momento, testando a resistência aqui de 84.416, lembrando, hoje tivemos aí o vencimento, já está sendo negociada o WinJ18, então, a partir desse pregão. E aqui o ponto mais relevante de resistência na faixa dos 85.171 pontos. Na sequência, dólar no pregão de hoje apresentando forte queda, um candle muito grande para baixo, bem acima da volatilidade média do dólar, média diária dos últimos 10 pregões, já tem aqui 76 pontos de variação da máxima para a mínima. Olhando para o gráfico de 60 minutos, uma queda muito forte, perdendo toda a sua sequência de fundos ascendentes, ou seja, anulando completamente a tendência de alta, e caminhando para confirmar uma tendência de baixa através de um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Como está bem esticado para baixo, essa já é a última hora de pregão, então a partir do próximo pregão, abrindo mais ainda, ficando mais esticado para baixo, fundo aqui no G60 traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora através de um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10, 15 minutos, até mesmo gráfico de 5 minutos, até mesmo com essa volatilidade mais alta. 5 minutos já está se encaixando bem para trabalhar com um stop um pouco mais curto. Então, se a gente olhar para o gráfico diário do dólar, em termos, tirando aqui a questão do ajuste, em termos de suporte imediato, seria esse patamar de 3.272 e abaixo disso, o nível que eu vejo mais próximo seria uma região em torno de 3.201, 3.200. Então, aqui nessa região que já se encontra, esticando um pouco mais para baixo no G60, se encaixaria a possibilidade de trabalhar um pouco mais na ponta comprador aqui num possível movimento de recuperação dessa forte queda. Para a ponta vendedora, o ideal é que teste até essa região aqui, na casa aqui dos 3.242, 3.244, enfim, essa faixa de pontos aqui seria um dos níveis de resistência, que tende a funcionar como resistência, e a nova sinalização de baixo no G60 apoiaria a operação na ponta vendedora de day trade. PTR4 pregão de hoje apresentando alta de 2,8%, quase 2,9%. Não conseguiu ainda superar a máxima do pregão anterior, mas é um ativo para ficar atento no sentido de, dependendo do que ela fizer aqui no gráfico de 60 minutos, daria para se buscar a operação na ponta compradora, mas eu me interessaria até um pouco mais em termos de gráfico de 60 minutos por outros ativos que eu vou apresentar neste pregão, nesta videoanálise. A Vale 3 no pregão de hoje, no caso da PTR4, para arriscar uma compra aqui, teria que trabalhar com uma compra superando os 19,39, mas o stop um pouco alto em relação à volatilidade do ativo, ou mesmo com o stop mais curto abaixo da mínima do pregão de hoje. É uma das alternativas, mas eu me interessaria em um pouco mais por outros papéis. Vale 3, que eu já tinha mencionado, já tinha monitorado esse papel no decorrer da próxima semana, e isso aconteceu com diversos ativos, dificultando a entrada
já nesse pregão, porque vários abriram com um gap de alta bem acima da máxima do candle anterior, então dificultando a entrada com stop mais curto. Nesse caso, o que eu opto seria justamente olhar aqui, porque o que poderia acontecer? Abrir forte para cima e simplesmente gerar alguma movimentação para baixo, reverter essa abertura com gap de alta e voltar aqui para baixo. Então eu opto mais por abrir dessa forma, é uma das alternativas de se aguardar uma compra através de recuo do gráfico 60 minutos. É uma das alternativas, não significa dizer que é a única. Então aqui a outra alternativa seria comprar a superação da máxima desse candle com stop abaixo da mínima deste, trabalhando com a relação risco-ganho de 1 para 1 em cima de vale 3. O fato é que o ativo estava interessante no sentido de buscar a operação na ponta compradora, apenas não encaixou a entrada já, até mesmo para sair na compra no último pregão, já tinha mencionado no último vídeo análise que teria gerado um primeiro stop, e aí para abrir a compra no cenário que tinha ficado na semana passada, já para carregar para essa semana com a questão do feriado, ficava um pouco mais arriscado devido a esse nível de resistência, mas o fato bem positivo para Vale 3 é ela ter pulado essa zona de resistência com um bom gap de alta, que demonstra bastante força compradora. Logo, recuo aqui no gráfico nos próximos pregões, até testando essa região que foi superada aqui de 43,75 até 43,55, seria uma faixa de preço até interessante para buscar a operação de compra, trabalhando com stop mais curto, abaixo, por exemplo, da mínima deste candle, ou até um pouco mais abaixo, trabalhando até com stop em cima da volatilidade do papel. CSP6 recomendei compra na superação dessa máxima aqui, que é basicamente a máxima da semana passada, dos R$ 15,45. Essa compra foi executada, no momento ela apresenta alta de 2,64%, apenas colocando aqui os valores dessa entrada em R$ 15,46, com stop em R$ 15,16, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, mínima de hoje R$ 15,17, e objetivo em 16,06, risco de 1,94%. Esse ativo permanece, na minha avaliação, dentro de uma tendência de alta. Minha expectativa é que ela venha buscar aqui o rompimento dessas máximas aqui, ou seja, superar os 15,93, que se aproximaria justamente do patamar de objetivo dessa operação, alocando 20% do capital total nessa entrada. Embraer recomendei compra depois também, essa aqui no caso depois da primeira hora de pregão, na superação da máxima da primeira hora de pregão. Fez a primeira hora de pregão, que foi a abertura de pregão foi às 13 horas, abriu o pregão, fez esse candle já superando a máxima do pregão anterior, já tinha abordado esse papel na última videoanálise. Se conseguir romper a máxima de hoje, seria uma das alternativas de compra, trabalhando com stop abaixo da mínima deste pregão 21,40, seria o stop em 21,39. E dependendo até se o acionamento for para o próximo pregão, pode até trabalhar com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos, caso ela não deslanche para cima. Minha expectativa também é que esse papel dê prosseguimento ao seu movimento de subida do gráfico semanal, que está ainda dentro desse movimento de alta, gerou um bom fundo. O candle passado fica um candle um pouco mais de uma correção do gráfico diário, podendo gerar uma nova movimentação para cima, rompendo essa zona aqui de resistência. Então essa entrada aqui, essa recomendação de entrada em cima de Embraer 22,09, seria a superação da máxima do pregão de hoje, ou que foi da primeira hora de pregão, stop em R$ 21,39, que também é abaixo da mínima de hoje. O objetivo dessa operação, só um instante que está com uma falha aqui na minha planilha, pronto, acabei de ajustar, objetivo 23,49 com risco de 3,17% nessa operação. Por esse motivo, como o stop é um pouco maior, a volatilidade do ativo é um pouco maior, a gente aloca menos capital em cima desse papel. Seguindo, Itube 4, partindo na mesma situação da Vale 3, é um ativo que conseguiu no pregão de hoje superar a máxima da semana passada. Então ela abre já com forte gap de alta, superando bem a máxima do pregão anterior, ou seja, já abriu bem acima da máxima do pregão anterior, e vai fazendo um movimento de alta no G60 de forma bem relevante, superando topos anteriores. Ou seja, avaliando aí os próximos pregões, quinta ou sexta-feira, em termos aí de recuo, é onde pode encaixar a possibilidade novamente de buscar uma compra nesse papel com stop mais curto, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho na continuidade do movimento de subida, que ela pode justamente romper esse ponto mais alto de resistência na faixa dos R$ 53,10. GGBR4 na mesma situação, ativo que vinha dentro do movimento lá de correção no gráfico semanal e nessa semana já supera a máxima da semana passada. Está apresentando alta de 5,7%, Itube 4 no momento 4,32%,
Então, dentro desse cenário também do G60 de ter feito um movimento muito forte para cima, correção dentro desse movimento de subida é o que mais me chamaria atenção para se buscar uma operação aí na ponta compradora, buscando um stop mais curto pelo gráfico intraday, gráfico de 60 minutos. A BEV3, da mesma forma, um grande candle de alta de 3,96%. Primeira hora de pregão foi muito forte para cima, já superando a máxima da semana anterior, que tinha ameaçado, o papel bateu aqui no nível de resistência e voltou forte para baixo, mas o pregão de hoje já vai trazendo uma expectativa um pouco mais favorável do papel conseguir realmente se sustentar acima dessa resistência aqui, mais acima na faixa dos R$ 22,34, que a gente pode perceber que está batendo justamente agora nesse patamar. Então, dependendo de um recuo que ela venha a apresentar, é o que me chamaria a atenção de se buscar compra aí de swing trade nesses ativos que eu acabei de mencionar. Tem outros papéis também nesse mesmo formato, a MRV3 também é uma para acompanhar nesse sentido, e outras que ainda vou avaliar após efetivamente o fechamento deste pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você. Um grande abraço e até o próximo pregão.